Então, muito boa tarde. Queria, então, agradecer a presença de vocês aqui na parte da tarde e apresentar formalmente a professora Júlia Gilvan, do Departamento de Ciências Políticas da Sociologia, né? E Ciência Política da Universidade Federal de Santa Catarina, do qual eu fui professor também durante 10 anos, né? Embora a gente não tenha se conhecido academicamente, né? Eu e a Júlia já nos conhecemos desde daquela época, por amigos em comuns. A professora Júlia tem uma tradição de pesquisa nessa área de sociologia da ciência, sociologia ambiental e áreas correlatas. Em particular, ela é uma das pessoas que talvez tenha começado a desenvolver pesquisas e análises usando o referencial da ideia de sociologia de sociedade do risco, proposta pelo Ulrich Beck. E é um prazer aqui estar podendo contar com ela hoje aqui com a gente. Ela vai fazer a apresentação dela. Já disse que ela fica totalmente à vontade de abrir para perguntas no começo, no meio, no fim, ela faz como ela quiser, né? A gente tem um modelo muito flexível. E aí, novamente, lembrando, né, eu sei que acho que todo mundo estava aqui de manhã, que como está sendo transmitido ao vivo, no momento das perguntas as pessoas façam no microfone e que se identifiquem, tá bom? Muito obrigado, Júlia. Prazer, tá? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigado, Maurício, pelo convite. É um prazer reencontrar você depois de alguns anos e parabéns pela iniciativa deste ciclo de palestras. Acho que é um tema altamente relevante e espero contribuir hoje para o que já tem sido falado e apresentado dentro de outras palestras. Então, me sinto muito honrada de estar aqui, trazendo um pouquinho do que... Vou falar um pouquinho de minha história e um pouquinho do que eu estou fazendo neste momento, para que vocês possam entender essa parte do que eu estou fazendo. E meu relacionamento com Beck, não? Mas, como falou Maurício, por favor, como somos um grupo pequeno, podem se sentir à vontade de me interromper, se tem alguma dúvida, a gente poderia fazer mais tipo um diálogo, não? Acho que pode ficar mais animado para nós ter uma interatividade. Tá? E, como não conheço vocês, podem surgir questões que eu considero óbvias, se vocês não, então fiquemos com esse acordo. Então, eu coloquei como tema desta apresentação metamorfose, cosmopolitanismo e certificações, que junta dois conceitos dentro do trabalho de Beck, mais recente, e algo que eu estou tentando desenvolver para aplicar os conceitos e o referencial de Beck, não? Então, vou trabalhar primeiro esses dois conceitos e depois vou focar em termos da certificação numa rede pouco conhecida que se chama Round Table of Responsible Soy, que é a rede constituída por uma round table. Hoje são bastante divulgadas essas round tables. Há round tables para óleo de palma e para outras commodities. Eu vou focar aqui na round table de soja. Então, eu comecei trabalhando com a obra de Beck depois de que eu terminei meu doutorado. Terminei meu doutorado faz bastante tempo, em 92, fiz na Unicamp, e entrei no meu doutorado na área de sociologia ambiental. Eu venho da filosofia, minha graduação. E quando li
o livro Sociedade de Risco, eu lembro exatamente onde eu estava. Comprei em Nova York, estava indo para São Francisco e comecei a ler no avião e não pude parar de ler até que terminei o livro, porque senti que encaixava totalmente com o que eu tinha acabado de pesquisar no meu doutorado. Isto foi, portanto, 93, 94, provavelmente. Pouco depois de que o livro foi publicado, não? Que eu acho que foi 89 original. E por que fez tanto sentido para mim? Eu, no meu doutorado, trabalhei percepção de risco em relação ao uso intensivo e inseguro de agrotóxicos. Eu analisei no trabalho de campo pequenos produtores familiares de olerícolas, isto é, tomate, pimentão, cebola, e na parte do que seria um cinturão verde de Florianópolis, não? Grande Florianópolis. E quando comecei a ler o Beck, eu senti que era a forma de colocar peças, não? Ou dar um sentido a peças que estavam um pouquinho soltas durante o trabalho da tese. Fez muito sentido para mim, sobretudo a ideia de riscos de graves consequências, os riscos que não podem ser medidos, que não podem ser calculados, a questão da ficção científica, do uso seguro, não, o aceitável, ou as doses aceitáveis de agrotóxicos, e eu vi como, porque era uma ficção científica, porque efetivamente os produtores, na sua prática cotidiana, estabeleciam múltiplas inovações na aplicação dos agrotóxicos. Isto é, você tem uma tecnologia que é avaliada em um laboratório, mas quando passa a ser implementada, o usuário passa a fazer parte da tecnologia, não? E o usuário, no geral, é considerado um elemento de desvio quando não segue as regras. Mas o que acontece? As regras são são formuladas em condições totalmente de laboratório, que não incluem as diversas variáveis que existem na realidade, desde o ponto de vista de um produtor. Então, o produtor inventa conhecimentos, associa o que sabe de um herbicida para um fungicida, associa o que aplica o vizinho para ele, aumenta doses porque acredita que isso vai dar melhores resultados, etc., etc. Há todo um processo de criatividade na adoção da tecnologia, de qualquer tecnologia, mas neste caso com alto risco, não? E sobretudo porque há toda essa adaptação ao risco que outros autores como Mary Douglas tinham já trabalhado, adaptação ao risco que é imediato, não? Adaptação ao risco que está ligado à labor diária que você está desenvolvendo, e é melhor não pensar nisso e pensar que você tem, eu vi na minha tese, assim, tipo um corpo fechado, não? Se alguém fica intoxicado, o problema vai ser do agrotóxico, nunca, aliás, ao contrário, o problema vai ser de quem aplica e nunca do agrotóxico. O agrotóxico sempre é absolvido nessa situação. E, bom, há diversas variáveis, mas eu comecei trabalhando com isso, segui trabalhando com Beck na questão dos riscos globais, quando comecei a estudar as controvérsias em relação aos transgênicos, que o professor Lacey já tem contribuído significativamente com sua produção na área. Eu analisei em relação aos transgênicos justamente como os riscos são traduzidos
dentro de contextos nacionais de diferente forma. E eu trabalhei como se formam coalições heterogêneas de diversos atores, tanto pró quanto contra isso. Os artigos são de 95, 96, foi todo esse período de forte controvérsia. Depois eu analisei. E a ideia de Beck de superar o nacionalismo metodológico foi muito importante para mim. Me abriu muitos caminhos de pesquisa, porque, evidentemente, quando a gente está lidando com riscos globais, precisa de um apoio metodológico que permita entender essa circulação global das controvérsias e não só, claro, dos commodities, como seriam os sementes transgênicas. E, então, dentro da globalização, como as especificidades nacionais eram importantes, mas, por exemplo, no caso dos transgênicos, o que eu via era que aqui na Argentina, aqui no Brasil, era muito diferente da Argentina a tradução da controvérsia sobre os transgênicos. Brasil estava muito ligado a uma narrativa que era muito forte em Greenpeace, Inglaterra, fundamentalmente, onde se questionava mais questões sociais, econômicas, fundamentalmente, e na Argentina houve até foram, digamos, pioneiros nesse sentido, porque o movimento contrário aos transgênicos levantou significativamente os riscos do glifosato e os problemas de contaminação de várias populações por glifosato, que aqui não teve esse impacto e que agora sim começa a ter muito mais espaço no debate. No debate limitado, obviamente, que ficou um debate muito limitado. Então, a categoria de nacionalismo metodológico versus uma metodologia cosmopolita, eu acho que abre inúmeros caminhos para inúmeras pesquisas, não só na área especificamente de sociologia ambiental, mas muitas outras disciplinas, realmente relevante. Em 2013, aí pulando um pouco, eu tive um convite de participar desta pesquisa que estava coordenando Beck. É uma pesquisa que ele estava desenvolvendo com recursos da União Europeia e tinha decidido implementar praticamente a proposta da metodologia cosmopolita, não? Em relação especificamente à mudança climática. Aí, esta era uma equipe bem internacional. Da América Latina, a gente se incorporou tardiamente, não estávamos no grupo duro do projeto, mas estávamos envolvidos, de alguma maneira, eu e outra colega da Universidade de San Martín, em Buenos Aires, que é Ana Maria Vara, que também trabalha em aspectos de estudos sociais de ciência e tecnologia. Então, foi, para mim, algo fantástico, como uma oportunidade maravilhosa de poder estar trabalhando dentro dessa equipe e poder pensar empiricamente como implementar várias das propostas de Beck sobre análise dos riscos globais, porque, de fato, Beck tinha, digamos, um viés assim mais, digamos, ensaístico em muitos de seus livros e das suas publicações, como artigos, etc. Ele estava sentindo isso, a necessidade de fazer um trabalho mais
pragmático, não? Mais empírico. Então, tinha alguns pacotes de projetos que era trabalhar a questão teórica e metodológica, trabalhar as cidades inteligentes como cidades e núcleos cosmopolitas. Outra questão era de governança da segurança global. Outra era a área das inovações de baixo carbono, dentro da qual eu me inseri, e depois a questão da mídia e no mundo cosmopolita. E depois, bom, tinha diversos subprojetos, era um trabalho bastante interessante, tivemos várias reuniões, aqui tem uma reunião que foi em Seul, 2014, foi muito interessante ver que ele era tipo uma celebrity na Coreia, não? Realmente foi bem interessante. E o último evento que tivemos foi este workshop em Paris, em dezembro de 2014, onde se discutia como trabalhar com Big Data, não? O que significava Big Data para a teoria cosmopolita e como poderiam se estabelecer diálogos entre diferentes disciplinas através do trabalho com Big Data. Então, foi um evento um pequeno seminário bem provocativo e interessante. Lamentavelmente, dia 1º de janeiro de 2015, não, isso foi 14? Sim, 2015, Beck faleceu, não? De um ataque fulminante, ataque cardíaco, e o projeto, tivemos outras reuniões, mas o projeto foi, em termos coletivos, foi se dissolvendo, mas eu também deixei um pouco de lado, e mais recentemente voltei a trabalhar com o tema. Tá? Tinha bastante informação e bastantes dados, e talvez superando assim um luto depois dessa possibilidade de trabalho conjunto, consegui retomar. Então, agora tenho 2 artigos já mais ou menos terminados sobre o tema e é sobre o que eu queria falar. Então, tem o livro Metamorfoses, de Beck, que foi traduzido agora acho que ano passado, para o português. Foi publicado pela esposa de Beck com as notas que ele deixou. O livro estava quase pronto, mas ela publicou com alguns acertos, concertos, etc., mas o livro tem algumas partes que estão obscuras, digamos, mas é uma contribuição relevante. E aí ele, então, trabalha mais em profundidade o significado dessa metamorfose. Eu acho que Beck tinha uma tendência a trabalhar com ambiguidades, com paradoxos, ou com conceitos assim, catastrofismo emancipatório, não? São conceitos um pouco dissonantes, parece, mas o que ele quer dizer, o que ele queria dizer. Ele, em princípio, quando chega a estudar a mudança climática, começa a ver que a maioria dos trabalhos sobre mudança climática são feitos, obviamente, por cientistas naturais e transmitem uma visão muito apocalíptica, não? De fim do mundo, se não se faz algo, urgência, de necessidade de tomar medidas radicais. Mas ele se pergunta, bom, tudo bem, mas por que não se tomam essas medidas? O que está acontecendo? E ele diz, um dos grandes problemas é essa
um dos grandes problemas surge dessa falta de diálogo entre cientistas sociais e cientistas naturais. Por quê? Porque os cientistas sociais poderiam ver que na perspectiva da catástrofe, da mudança climática, há outro lado, que é o lado da metamorfose, há o lado da transformação das instituições, das normas, de valores, de práticas, de mercado, uma transformação significativa de criatividade social que poderia levar a enfrentar os problemas da mudança climática. E na forma que estaria sendo comunicado o risco da mudança climática, levaria a um certo senso de impotência de parte da população e uma desconexão entre esse discurso acadêmico e o discurso prático, um discurso que chegue às populações, que não fique como um problema extremadamente distante e que não há pontes entre nosso cotidiano e esse futuro catastrófico. Então, ele diz como o papel das ciências sociais, e particularmente da sociologia, seria contribuir nessa reinvenção de alternativas para o futuro. E estudar, ele não tem uma resposta clara nesse momento, mas como trabalhar positivamente para que essa metamorfose leve a enfrentar, através de uma política ambiental complexa, os riscos da mudança climática. Então, ele diz que nós teríamos que entender que precisamos novos conceitos. Os conceitos até agora existentes dentro das ciências sociais, que ele, é uma ideia que ele vinha martelando desde fazia tempo, não? Com a ideia de conceitos zumbis, não? Os conceitos que ficam pairando dentro da teoria social e não tem uma referência específica, não? No mundo atual, como é necessário criar novos conceitos para entender novas desigualdades. Porque, obviamente, que o mundo das mudanças climáticas traz enormes desigualdades. Precisamos um novo paradigma de transformação. Os paradigmas de mudança social, econômica, política, até agora, não vão dar conta da mudança planetária que é exigida para enfrentar os riscos climáticos. Dentro da ciências sociais particularmente, enfrentar as limitações, superar as limitações do nacionalismo metodológico. Temos que evitar pensar exclusivamente em termos nacionais e pensar, bom, superando essas fronteiras. Os problemas são sem fronteiras. Claro que ele estava escrevendo isto num momento onde ainda as forças nacionalistas não tinham se fortalecido tanto como nos últimos anos. Os últimos 3, 4 anos nós vemos que há uma onda nacionalista importante, sem falar no Brexit, ou Donald Trump, ou correntes de direita em vários lugares do mundo, não? E há necessidade também de enfrentar a irresponsabilidade organizada, isto é, ninguém é responsável, temos uma catástrofe enorme e ninguém se assume como responsável. Então, não, temos que reverter isso, as responsabilidades têm que ser atribuídas dentro do possível. Então, aqui temos algumas transformações que soam bastante utópicas, em certa forma, para hoje, mas que podemos considerar que são desafios dentro dessa transformação global que ele está pensando. Só deixa eu ver aqui.
Bom, então ele fala de uma virada cosmopolita que, para a sociologia particularmente, teria uma implicação significativa, porque não é igual a assumir uma perspectiva cosmopolita no sentido filosófico. É uma perspectiva não normativa, é uma perspectiva que ele assume é que o cosmopolitanismo é uma força compulsiva. Nós não temos alternativa, nós estamos dentro dessa dinâmica e não temos como ficar fora. Não é, não, o mundo é não é uma perspectiva sonhadora, romântica, como foi o cosmopolitanismo no século XIX, que teve vários representantes. Então, há uma necessidade de que o outro que está distante seja incluído dentro do nosso discurso e dentro de nossa prática. O outro imigrante, por exemplo, que está distante, tem que ser incluído. Não podemos fechar as portas, simplesmente. Temos que... o outro está batendo na nossa porta. Então, não é uma opção. É um desafio que nos obriga a interpretar quem é o outro. O outro está dentro de nós, dentro do nosso cotidiano. Então, isto mais ou menos eu tinha falado, vou passar mais para frente. E Beck, junto com outros teóricos como Latour, tem criticado as políticas ambientais, tal como tinham sido formuladas até, digamos, meados, já neste século XXI, porque ele vê que há necessidade de que as respostas político-ecológicas não sejam respostas lineais, mas que sejam nem lineais no sentido de evolucionistas ou evolutivas, de que mais tecnologia ou mudar a tecnologia vai nos levar a determinado caminho, etc. Não há nada lineal. As alternativas são complexas, mas a grande necessidade seria de evitar um discurso altamente elitista, como ele vê que existe nas ciências naturais em relação à mudança climática. Um discurso que não atinge aos cidadãos e que a política ambiental baseada nesse discurso elitista não leva a transformações necessárias. Fica um discurso elitista concentrado em grandes propostas, em grandes conferências globais, mas que passam longe dos cidadãos. Em parte, isto tem a ver com todo um debate que existe dentro dos estudos sociais de ciência e tecnologia da ciência cidadã. Não? Não sei se vocês é familiar isso, da ciência cidadã. Alan Irwin tem trabalhado bastante sobre isso, um pesquisador inglês. Tem um livro que se chama Ciência Cidadã, e que implica como diferentes grupos sociais, e não exclusivamente representantes de ONGs, devem se envolver na formulação de políticas. Isto não implica também que todo mundo vai participar, nem que todo mundo tenha que se envolver obrigatoriamente, mas que existam diferentes graus de envolvimento, e não como foi com a Agenda 21, que houve grandes ambições em termos participativos, mas acabou se esvaziando em um discurso voluntarista e com poucas implicações concretas em várias regiões, talvez em umas áreas mais, em outras menos, e o alerta que vários autores estão dando
aqui em relação à crítica à política ambiental global é que justamente a participação dos cientistas sociais poderia ser uma contribuição importante no diálogo interdisciplinar para pensar alternativas de fóruns onde diferentes atores sociais pudessem participar, e não exclusivamente porta-vozes de ONGs. Isto falei. E então, agora, entrando um pouco a falar sobre o que eu estou fazendo neste momento e que tem a ver com esta perspectiva teórica, e gostaria muito de escutar os comentários de vocês depois, e como pesquisar, então, esses novos espaços que estão surgindo, porque a mudança climática está aí, a ameaça está aí, e o que está acontecendo na sociedade frente à mudança climática? Então, eu vi que a nível do mercado há transformações significativas. O que significam? Qual é a dimensão, tá, dessas transformações? É o que eu gostaria de discutir aqui. Então, de acordo com Beck, e em relação a esse primeiro projeto que eu falei, não, sobre cosmoclima, há indicadores de que está surgindo um regime cosmopolita de inovação ecológica. Há alguns indicadores. Não podemos pensar tudo negativamente ou exclusivamente focando nas transformações políticas a nível de Estado ou a nível de ONGs. E eu comecei a ver, dentro do que eu estava trabalhando sobre os transgênicos, que há o que poderia se chamar uma comunidade de inovação de baixo carbono que procura a certificação da soja. Tá? Ela seria, minha ideia seria como essa rede, essa round table, seria uma rede cosmopolita. O que são as redes cosmopolitas? São comunidades pragmáticas, interdependentes, que têm um discurso compartilhado e uma estratégia de inovação de baixo carbono. Então, são constituídas por diversos tipos de atores, econômicos, políticos, sociais, científicos, e oferecem uma perspectiva interessante para estudar as transformações que estão acontecendo no mundo de hoje. Então, eu vou tentar relacionar a certificação de terceira parte, que agora vou explicar o que é, com essas comunidades cosmopolitas que seriam parte de uma de inovações procurando reduzir as emissões de carbono. Então, hoje, nós encontramos que as certificações de terceira parte estão permeando quase todas as cadeias de abastecimento familiar. As de primeira parte são as que quem produz se autocertifica, não? As de segunda parte são os certificados, os certificadores, digamos. E as de terceira parte são as que buscam, através de organismos privados de certificação, fundamentalmente privados, mas podem ser também públicos, ter a legitimidade para entrar no mercado com um determinado certificado. Então, eu vou produzir algo, vou procurar que um agente de terceira parte
neutro venha e me certifique que eu sou sustentável, ou que eu sou responsável, ou que eu sou ecologicamente correto, etc. Não? Hoje temos muitas dessas certificações no nosso cotidiano, se a gente vai no supermercado, encontra diversas. Então, elas dão uma segurança, uma credibilidade, a través de uma série de normas e métodos, a um determinado producto. Estas agências de certificação privadas, portanto, cada vez mais têm entrado na área de riscos climáticos. E têm sido procuradas por empresas privadas para operar no nível global para se legitimar. E nessa situação, os Estados-nação não têm papel significativo. Até podem sofrer consequências, digamos, positivas muitas vezes, se esses órgãos de certificação pressionam para que leis nacionais que não são implementadas o sejam. Tá? E o interessante dessa perspectiva é que os organismos de certificação criam laços entre outros distantes que olham para os mesmos rótulos, mas com, às vezes, traduções diferentes, em diferentes temporalidades, mas nós temos certificações que viajam pelo globo, certificação de produção orgânica, todos conhecem. Bom, as roundtables são um fenômeno bastante recente desse tipo de certificação privada que procura garantir sustentabilidade de commodities. São todas plataformas multiparticipativas e desenvolvem esses padrões, os estándares, que procuram, tá, apelar a questões de sustentabilidade ambiental, questões sociais e econômicas. Bom, aí eu cheguei a esta Roundtable on Responsible Soy. É bem interessante porque, como eu vinha trabalhando com a soja transgênica aqui no Brasil, e eu vi o seguinte, que eu vi diferentes períodos pelos quais passou a controvérsia sobre a soja transgênica aqui no Brasil, até que finalmente, em 2005, quando foi aprovada a Lei de Biossegurança, o que aconteceu? O grupo que defendia o princípio de precaução e o grupo que era contra uma aprovação rápida dos transgênicos, perdeu a guerra, digamos. Perdeu, ficou, o conflito ficou concentrado, e eu estudei isso com outro colega, publicamos em um artigo, ficou concentrado dentro da CTN-Bio, que é a Comissão Nacional Técnica de Biossegurança. Aí sim que ficou embate, mas fora daí não teve mais embate na sociedade. Não sei se vocês têm percebido isso, que não se fala muito mais sobre isto. Mas, nesse tempo, de 2005 até agora, Brasil, hoje, é o principal produtor de soja do mundo. Passou Estados Unidos recentemente e também, o que não é mera coincidência, é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, por causa justamente da soja transgênica. O glifosato, não, é o maior pesticida, é o maior herbicida que se utiliza aqui no Brasil, e porque os transgênicos, e sobretudo a soja, que é o caso que eu estou estudando, foram demonstrando cada vez mais resistência. Então, o discurso de que a soja transgênica era ambientalmente correta, que era o discurso da coalição favorável à sua aprovação em série, se vê cada vez mais difícil de sustentar, porque cada vez mais a resistência de ervas daninhas ao glifosato, e tem que se usar mais glifosato, e tem que se usar
outros agrotóxicos para combater os problemas de resistência das pragas. Então, é muito interessante ver que, a partir do momento que o debate aqui no Brasil fica calmo, concentrado na CTN Bio, os grandes produtores de soja transgênica, como commodity, que exportam fundamentalmente, e vocês, é importante, não sei se vocês sabem, mas quase 90% ou mais da soja vai para ração animal. É mínima quantidade que vai para consumo humano. Então, os grandes importadores de soja estão na União Europeia. E os grandes produtores de soja, digamos, na região de Mato Grosso, e hoje está expandido em outras regiões, não? Mas lá em Mato Grosso, nós temos vários grupos produtivos de commodities que começaram a ver que, apesar de que aqui a controvérsia tinha acabado, lá na Europa os consumidores estavam cada vez mais preocupados com a qualidade da alimentação e, sobretudo, a resistência aos transgênicos e em especial, depois de que se soube que restos de glifosato apareciam em alguns produtos alimentares, a reação dos consumidores é significativa, a resistência. Então, nesse contexto, se funda na Suíça, em 2006, esta Roundtable, por iniciativa da WWF, não? A World Wide Foundation, e nesse momento entra o grupo MASHI, a Coop, que é um grupo de supermercados holandeses. Holanda é o principal importador de soja transgênica da Europa, da soja brasileira, e a FETRASUL depois saiu, porque viu que era só tinha representações das grandes empresas, e a FETRASUL saiu, e Unilever, etc. Eles criaram, segundo os princípios de Basileia, teve toda uma série de normas, esta plataforma, não? Onde se procurava o diálogo global sobre a produção de soja economicamente viável, socialmente equitativa e ambientalmente apropriada. E, atualmente, tem mais de 200 membros em todo o mundo. Se vocês veem aqui, peguei do site deles, os membros envolvem desde grandes produtores de soja, a BASF está aqui, Monsanto, bom, etc. Grandes redes de supermercado. Bom, a Syngenta está, a Bunge, você veja, grandes redes de supermercado europeus, grandes produtores, bom, até a Shell está, grandes produtores de ração animal. Então, a certificação desta soja não vai ao consumidor ainda. Só acho que a Unilever tem um produto que foi agora para o mercado com o selo da RTRS. Mas até agora é um selo que funciona nos bastidores. Isso que é muito interessante. Não chega ao consumidor. Mas os produtores de animais, produtores de leite, produtores de carne, produtores de ovos, etc., estão muito preocupados na Europa que em algum momento surja provavelmente algum escândalo ou alguma reação contrária. Então, são atitudes tomadas por empresas e grandes redes de supermercados que estão hoje cada vez mais envolvidas na produção alimentar, não são meramente distribuidores, em tomar uma atitude preventiva frente a potenciais problemas.
tá? Então, vocês veem aqui a complexidade dessa rede. Então, de acordo com a RTRS, eles são multissetoriais, certifican tanto soja transgênica, não transgênica e orgânica, e viaja essa certificação, isto é, a soja, desde o produtor até o consumidor. E não vale aqui exclusivamente a análise das supply chains, porque, no geral, dentro da análise de sociologia rural ou de economia, se fala das cadeias alimentares. Não é meramente uma cadeia alimentar, é algo que vai transformando, não, dentro do contexto cosmopolita a produção, distribuição e consumo de soja. Há toda uma transformação do que significa essa soja. Surge uma nova narrativa onde, o que eu pude ver, há uma apropriação do outro. Qual era o outro? O outro era o crítico. Aqui há uma apropriação do discurso do crítico incorporado dentro desta ideia de responsabilidade. E isto não estou querendo dizer que seja greenwashing. Eu acho que o conceito de greenwashing é um conceito que pode valer para determinado tipo de situações. Eu já tenho visto isso em várias, obviamente, e todos sabemos de que isso existe, mas isto é um twist, digamos, mais complexo, dentro da perspectiva cosmopolita, para entender toda essa articulação de atores que estão vinculados dentro dessa comunidade, com um novo discurso, claro, apropriando-se de bandeiras, mas essas bandeiras são retraduzidas dentro de esta certificação. Então, também de acordo com a RTRS, há grandes benefícios para a população, para os produtores, sobretudo, não? E o interessante aqui também é que há um apelo a questões de mudança climática. Não? Esse era o foco que eu queria estudar e com a ideia de responsabilidade, a Roundtable coloca o Brasil como um elo crítico dentro de toda a situação, não? Pelo poder que ela tem, em termos de produtividade, e pelos problemas de desmatamento, não? Que nós estamos muito hoje ao par pelos problemas das queimadas, e também visando contornar as emissões de gases de efeito estufa. Então, a Roundtable estabeleceu 5 princípios de sustentabilidade responsável, não? O que interessa? Bom, condições de trabalho responsáveis, isso, por exemplo, contra o trabalho escravo, boas práticas agrícolas, relações comunitárias, conformidade legal com o que muitas vezes não sabemos que, apesar de que a legislação seja muito avançada, aqui no Brasil, em relação até com os agrotóxicos, está muito distante de ser cumprida, não? Então, esse seria o princípio 1. O princípio 4, não? Aqui vocês veem mais em detalhe o que ele está se propondo, esse estándar. Eu não vou entrar aqui em detalhe, mas é bastante detalhado em termos do que exige. Tá? Eu vou passar aqui. Estes são os grandes compradores da soja responsável. Em primeiro lugar está a Holanda, Países Baixos, não? Escandinávia, em Brasil também se consome, Reino Unido, etc. Claro que a proporção da soja certificada hoje é 2%, é muito pouco, tá? Mas é um movimento interessante, tá?
Aqui a questão sobre a ração animal, os riscos não se conhecem exatamente. Não, a União Europeia tinha dito não há restos, resíduos de soja transgênica nos derivados animais. Então, a ração poderia ser com soja transgênica, mas há dúvidas, não? Apesar de que, bom, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos disse que não há vestígios, não? Mas não sabemos como o que hoje não apresenta um risco conclusivo, amanhã pode surgir uma informação que mostra ser mais conclusiva sobre os riscos. Tá? Bom, aqui são dados, são poucas fazendas que estão certificadas, mas são muitas hectáreas. Neste momento, aqui não sei se tenho, mais de 560.000 hectares, não? De áreas preservadas. Há uma série de resultados interessantes. Mas isto que eu queria também ressaltar, que analisando a cosmopolitização frente ao risco da mudança climática, a gente não pode deixar de lado os conflitos nacionais que existem, porque nós pensamos, os grandes produtores rurais de soja, então temos uma grande categoria, mas se nós olhamos em detalhe, eu fiz um trabalho de campo para 2 anos em Mato Grosso, entrevistando grandes produtores, entrevistei o Grupo Amashi, entrevistei a AproSoja, que é a Associação dos Produtores de Soja, não? Para a Biove também, etc. E é muito significativo o conflito que observei. A Amashi está envolvida diretamente na Roundtable, mas os outros grupos produtores de soja no Mato Grosso não estão envolvidos. Aí o discurso da Associação dos Produtores de Soja, a AproSoja, é o seguinte: o presidente me disse na entrevista, o Blairo Maggi, para nós pode parecer chocante esse tipo de afirmação, surpreendente até. O Blairo Maggi se vendeu a Greenpeace, porque quando o Greenpeace deu a ele a Motosserra de Ouro, faz alguns anos, como maior desmatador no Brasil, a perspectiva da AproSoja é que ele ficou chocadíssimo e que a partir desse momento ele quis cair nas graças do Greenpeace. Aí ele, de fato, abriu um escritório de sustentabilidade, uma secretaria de sustentabilidade. Eu entrevistei a Juliana, que é a coordenadora. Tem projetos muito interessantes e um desses projetos é este aqui, a Roundtable, criar a soja responsável. Os outros produtores não querem saber da soja responsável, porque consideram que implica um alto custo para os produtores e que implica critérios de desmatamento que punem o produtor rural, o grande produtor rural. E não tem interesse em entrar dentro da Roundtable. E eles se associaram no que se chama Soja Plus, criaram outro certificado onde dão assistência técnica ao produtor, mas sem valor dentro do contexto global. E até a Embrapa entrou dentro de esta relação com a AproSoja, criando o que se chama a Soja Livre. Então, nós temos, após os grandes conflitos sobre as controvérsias em relação aos transgênicos no Brasil, temos outro nível de controvérsias que é de interesses políticos, não? E econômicos entre os grandes grupos. Não é algo muito transparente. Não, teria que ir a campo novamente para ver como está a situação, mas o Grupo Amashi investiu muito no mercado europeu, ao ponto que eles compraram uma empresa norueguesa
de esmagamento de soja que se chama Denofa, e Noruega é um país que é altamente contrário à soja transgênica. Então, parte da soja não transgênica do grupo Amashi é exportada a Denofa. Hoje, eles primeiro compraram parte das ações e hoje são donos de toda a empresa lá na Noruega, exportam para lá e de lá vai para Rotterdam, vai para outros portos, não? Esse é outro assunto. Bom, obviamente que as críticas são muitas, só alguns grupos têm acesso privilegiado, há assimetrias de poder dentro, que podem resultar na dentro da Round Table e dentro das diferentes comissões, podem esvaziar outros argumentos, soja em larga escala, produzida em larga escala, e o desenvolvimento sustentável não podem ir juntos. Há vários documentos que formulam críticas significativas às Round Tables. Pode ser greenwashing, e em 2009, 80 organizações assinaram uma carta pedindo que as ONGs internas que estavam participando da Round Table saíssem da Round Table. Isso se junta a várias críticas à WWF. Não sei se vocês estão por dentro, tem até um filme, um livro sobre de um alemão, agora não lembro, sobre os enganos do panda, algo assim, não? Fazendo toda uma crítica a como a WWF contribui para greenwashing. Bom, aqui temos documentos críticos, este mais recente, do GM Watch, Friends of the Earth, etc., que estão questionando o papel que tem em diminuir o desmatamento. Vou passar um pouquinho mais rápido. Agora, agora concluindo minha apresentação, eu acho que passou a fazer parte de um senso comum difuso entre as corporações o problema da mudança climática. E isso não pode ser considerado exclusivamente como greenwashing. Temos que ir um pouquinho além e precisamos, seguindo o desafio colocado por Beck, novas categorias para poder entender essas transformações que estão acontecendo. Para não exclusivamente ver ou desde o ponto de vista do catastrofismo ambiental ou desde o catastrofismo capitalista. Nós teríamos que ver, bom, o que está acontecendo, não? Obviamente que a incorporação do discurso ambiental, a incorporação da necessidade de inovações de baixo carbono, não se dá exclusivamente porque as indústrias, as corporações, as multinacionais estejam ansiosas por ser responsáveis, mas há uma dinâmica global que faz necessário esse discurso e essa prática, apesar de que nem sempre as relações entre prática e discurso são claras ou são imediatas. Mas nós estamos vivenciando certas transformações a nível do mercado que consideram os valores, eu sou mais otimista, talvez, não? Que os valores ambientais e éticos devem ser incluídos. Tá? E essas redes, como a Round Table, pode ser considerada uma rede cosmopolita de mudanças climáticas? Eu acho que, em parte, sim, porque envolve uma constelação transnacional de atores sociais de vários países. Eu não entrei aqui, mas temos na China, temos na América Central, temos vários na Europa, o Grupo Solidariedade
da Holanda é muito forte. Está organizada em torno de um raciocínio pragmático de relações e responsabilidades causais. É um processo decisório cosmopolítico, podemos dizer em certa forma, e que gera novas normas internacionais com estes padrões, com estes estándares que possibilitam a certificação responsável. Obviamente que há críticas que têm base, obviamente que há distância entre discurso e prática, mas é um aspecto interessante que pode ser estudado através de novas categorias, de novas dinâmicas da cosmopolitização que levam a uma incorporação complexa dos discursos de sustentabilidade frente ao risco da mudança climática que nos afeta a todos. E seria uma forma também de, talvez, entender como superar as distâncias entre ciências naturais e ciências sociais, estudar estas transformações do mercado através de novas formas produtivas, tá? Que juntam consumidores, produtores e certificadoras com distribuidores. Isso aí. Obrigada. Obrigado, Júlia. Então, passamos aos comentários, questões, contribuições variadas. A primeira pergunta é sempre a mais difícil. Eu tenho uma pergunta para, enquanto as pessoas pensam um pouquinho mais. Eu achei interessante essa demanda, né, de instâncias cosmopolitas, né, de você lidar com as questões, até pela própria coerência, né, da maneira como o Beck coloca a dimensão dos problemas que a gente vivencia hoje, né, eles claramente têm uma dimensão não local, né, não nacional. Agora, eu tenho um pouco de dificuldade de entender como que uma certificação de terceira parte, como você apresentou, ela teria a chance de criar, talvez, esse espaço de... Você usou a palavra, não sei se você usou a palavra neutralidade, ou fui eu que usei a neutralidade, mas como se tivesse uma possibilidade de eu encontrar uma instância que não se contaminasse com um dos lados, né? E aí, claramente, o que me pareceu é que qualquer instância de certificação que tivesse vínculo nacional, né, questão da dimensão pública, né, mas um público nacional, ela sempre teria o viés do tal do desenvolvimento ou dos interesses nacionais, né? Então, eu não sei se essa é um pouco a motivação, né, do que você coloca, de talvez vislumbrar essa certificação de terceira parte como alguma coisa positiva, mas eu fico pensando se a gente consegue ver nessa nova construção realmente uma possibilidade de um diálogo um pouco mais equilibrado e neutro. Porque da maneira como apareceu depois todo o grupo que dá suporte para aquele tipo de iniciativa, é difícil imaginar como que isso, mesmo imaginando isso como uma primeira etapa, né, como isso poderia evoluir para talvez o que a gente poderia imaginar como uma instância de certificação cosmopolita. Um pouco mais dúvida do que pergunta. Então, Maurício, bom, obrigada por me dar essa possibilidade, talvez, de esclarecer. Eu não me lembro de ter falado neutro. Não acho que seja um grupo neutro. É um grupo que trata de legitimar a soja, transgênica, não transgênica, orgânica, até cada vez, ainda é muito pouco. Mas há cada vez mais a necessidade no mercado de assumir os problemas da mudança climática, de criar inovações de baixo carbono, de emissões de baixo carbono. Então, eu não considero que esta round table seja ideal, não estou julgando normativamente.
ni considero en absoluto que sea neutra. Hay enormes intereses por trás, claro. Mas esos intereses não podem se legitimar de qualquer forma. E hoje, a passagem, o ponto obrigatório, como diria Latour, talvez, para se legitimar, passa pelo reconhecimento da mudança climática como algo fundamental. Então, isso, para mim, que estou estudando o fenômeno da Round Table, aparece como importante, aparece como significativo. Que papel tem hoje a mudança climática? Não basta dizer, como diziam antes os produtores de soja e os defensores, a Syngenta. Não, vamos a solucionar o problema da fome do mundo. Não estão falando isso. Tá? Então, estão reconhecendo que há problemas de agrotóxicos, estão reconhecendo que há problemas de desmatamento, estão reconhecendo que há problemas de contaminação entre soja transgênica e orgânica, estão reconhecendo vários problemas que eram levantados pelos críticos. E então, hoje encontramos, dentro desta Round Table, um discurso que incorpora as respostas, incorpora essas reivindicações, esvazia os grupos contrários, e gera outro campo de legitimidade. Então, a mudança climática aparece como essa moeda de troca entre os atores para conseguir a legitimidade. O que não acontece com a AproSoja, o outro grupo de produtores de soja, que não quer entrar dentro disto, porque considera que isto é se submeter aos grupos ambientalistas. Digamos, nós temos que entender que há um leque de posições. Então, isto, que para muitos de nós poderia resultar exclusivamente como greenwashing, para outros, como grandes produtores de soja da AproSoja, isto é vender-se aos ambientalistas. Então, temos graus de discurso ambiental, digamos. Esta é uma rede, obviamente, altamente pragmática, mas para ser pragmático hoje, não basta dizer vamos a solucionar a fome do mundo. Tem que ser assumida, não, a questão da mudança climática. E isso traz consequências, porque uma vez que você assume o discurso da mudança climática, você tem que criar, como mostrei aí no princípio 4, tem que criar práticas que vão, de uma forma ou de outra, atingir isso, ainda que em escala muito reduzida, porque aqui no Brasil são muito poucos os produtores, e são todos produtores vinculados ao grupo AMAGGI, não? Ainda que seja muito pouco, eu penso que são sinais de como é importante entender transformações que estão acontecendo no mercado global de commodities, sem eu ser uma economista, etc. Eu, como socióloga ambiental, que estou vendo isto, não? Estou falando enquanto socióloga ambiental. E tenho me encontrado na literatura posições, às vezes, um pouco maniqueístas. Ou você está totalmente do lado das ONGs e do lado dos pequenos produtores, ou está do lado dos grandes. Mas os grandes estão divididos, as ONGs estão divididas e o apoio dos pequenos produtores rurais. Eu desenvolvi um trabalho que foi, até pode ser interessante mencionar, que foi comparando a situação do Brasil, México e Índia em relação à produção de soja transgênica. Isso foi, saiu um livro em 2016 sobre toda a pesquisa na EarthCan, eu acho que era, e foi financiado pela Fundação Templeton e coordenado pela Universidade de Durham, na Inglaterra. E eu fazendo trabalho de campo no oeste de Santa Catarina, entrevistando pequenos produtores rurais que produzem soja transgênica. Por que produzem soja transgênica?
eles não têm problema, querem assumir a soja transgênica, querem produzir a soja transgênica, é algo hype, digamos, para eles, e ficam mal se não produzem a soja transgênica, embora a produtividade não seja igual. Mas qual é a grande vantagem? Nesse momento, 2014, que eu fiz o trabalho de campo, menos tempo na roça, menos tempo tendo que aplicar um monte de herbicidas, fungicidas, inseticidas, etc. Então, ter tempo livre passa a ser uma vantagem do ponto de vista do pequeno produtor rural. Para nós, às vezes, pesquisadores, nós achamos, mas como o pequeno produtor vai adotar isso, vai contra os interesses ambientais, etc. Mas o tempo livre é importante para nós e é importante para o pequeno produtor. Nós temos que entender também os diferentes pontos de vista. E isso leva à adoção incrível da soja transgênica e que foi mais problemática inicialmente, mas depois quando chegou o milho transgênico, entrou assim, no oeste de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, entrou imediatamente. Então, não podemos dizer que os produtores são manipulados pela grande indústria, pelo grande capital. Não, há também interesses particulares de diversos tipos de atores. Então, o que eu quero dizer é que, dentro deste contexto do mercado de commodities, há diferentes interesses, há diferentes negociações, e que os atores que estão participando de iniciativas como essa não podem vir com um discurso que deixe de lado a questão da mudança climática. E eu considero que é um aspecto relevante do reconhecimento da mudança climática dentro de práticas produtivas. Não podemos, temos que, desde meu ponto de vista, sair do antagonismo mercado versus qualquer outra coisa. Não, o mercado faz parte das transformações. Obviamente que tem setores mais dispostos a se transformar que outros, mas são passos que podem ser relevantes, não? Ok. Só um minutinho, pega o microfone, porque está sendo transmitido. Ela está trazendo aqui para você. Ó. Se você pudesse... Olá, tudo bem? Você pode se identificar, por favor? Sim, meu nome é Aline, eu não sou estudante da área, então minha pergunta vai ser um pouco simplista, né? Não, por favor. Mas não tem problema, eu acho. O importante é tirar as dúvidas. Quando você falou que os pequenos produtores, né, de soja têm um tempo livre por conta da soja ser transgênica, isso é verdade. Meu pai, ele é um pequeno produtor rural e ele planta soja e milho transgênico. Na verdade, geralmente os pequenos produtores, eles têm não estou generalizando, mas é o que a gente vê, né? Tem uma escolaridade menor, então eles acabam indo mais pelo senso comum, né? Igual você falou no começo, o vizinho faz, eu vou fazer, e assim por diante, sabe? E meu pai, ele adotou a soja transgênica porque foram técnicos lá, né? Técnicos agrícolas e tal, e foi feita uma amostragem, e o técnico falou dos benefícios. Só que a gente percebe assim, é caro para fazer também o plantio, só que não tem a qualidade que deveria ter. Entende? Quando você falou lá que ela deveria ser resistente a isso, aquilo, não é assim. Então, a minha dúvida é a seguinte: meu pai vai lá, gasta uma fortuna com a semente, que deveria ser top de linha, né, entre aspas, mas aí o resultado não está sendo legal. Entende? Está tendo pragas da mesma coisa, tendo que aplicar alguns pesticidas, mesma coisa para combater essas pragas. A produção também não está sendo como a esperada. E por que o discurso é uma coisa e na prática é outra, é a qualidade, o que envolve isso? Isso envolve vários outros fatores, não? Eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa
se da soja transgênica, se faria de alguma defesa, seria da orgânica, porque a convencional também não é, ideal, não? Então, esses são problemas sérios que, na época dessa pesquisa que eu fiz lá no oeste de Santa Catarina, foi muito interessante porque fui numa feira agropecuária, onde estavam as grandes empresas de sementes, a Monsanto, que era Monsanto na época, tinha comprado várias fábricas de semente, mas mantém o nome original, local, não? E aí tinha o stand da Monsanto com aula, digamos, para os produtores que estavam passeando aí pela feira agropecuária. Aí eu fui na aula e era assim: bom, vocês têm... É muito interessante porque outro tema que eu trabalho é conflito legos e peritos, não? E isso foi, assim, prato cheio. Então, todos os problemas que vocês têm de proliferação de pragas é porque vocês estão fazendo algo errado. Isso é verdade. Então, Meu pai também. vocês estão fazendo algo errado, porque vocês vejam. Então, tinha uma amostra de slides, assim, um flip chart com imagens de grandes produtores de soja nos Estados Unidos que agora tinham voltado a usar maquinaria antiga, porque já não estavam dando conta do problema de pragas. Então, por quê? Porque estavam usando Roundup, digamos, demais. Tá? Então, isso gerava resistência das pragas. Então, vocês vejam, dizia o representante da Monsanto, aí na aulinha, vocês vejam o que está acontecendo. Não vamos a ter que passar isto. E tinha todas as amostras, não, das ervas daninhas, e vocês têm que fazer isto. E tinha toda a demonstração, que deve ser feito, que não deve ser feito. Então, estamos de novo dentro do plano da ciência-ficção. Porque vem eles, não, dizendo que algo deve ser desse jeito, quando de fato é de outro. E a culpa não é do produtor, a culpa é da própria tecnologia. Não? Então, mas se culpa ao usuário. Como se há problemas com agrotóxicos no geral, se culpa ao usuário, não à tecnologia. Então, isto foi um caso claro até de algo que se fala muito nas análises de risco e que se questiona, as teorias de déficit. Você faz algo errado porque você não tem o conhecimento. Então, agora você vai receber o conhecimento e você vai passar a fazer tudo certo. Quando não é assim. Primeiro porque a tecnologia existe na medida que existe o usuário, e o usuário é o que começou a ver os problemas, e os problemas não eram do usuário, eram da tecnologia. Não? Então, são formas em que as empresas passam a culpa para o usuário. No caso de Mato Grosso, a culpa também da resistência era dos grandes produtores, desde o ponto de vista dos peritos das empresas. Por quê? Porque usavam de menos. Esse era o argumento. Lá usam de menos, no sul usam de mais. Então, bom, sempre acaba, não, sobrando para o produtor. Eles não querem rever a tecnologia, né? Eles não querem assumir o erro e falar, não, vamos... Exatamente. Mas este discurso da Round Table é um discurso um pouco mais complexo. Não é exclusivamente culpa do produtor. É culpa do tipo de semente, há várias questões que estão envolvidas aí. Então, é digamos, um twist a mais dentro do discurso. Não sei se estou me explicando, mas obviamente que a culpa não é do produtor. Temos mais uma pergunta aqui, depois ali. Professora Lia. Eu achei muito interessante mergulhar no mercado real.
e dizer claramente que o Estado tem muito pouco a ver. Isso é uma novidade, porque a maioria dos teóricos que chega aqui vem com aquele blá, blá, blá de capitalismo, de não sei o quê, que não entra realmente no conteúdo dos problemas. Então, eu gostei muito desse apanhado todo. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, a impressão que me deu é que todas essas certificações começaram na Europa, né? Então, a Europa é que começou na Suíça, e tem todo um lado bem europeu, ligado com os agricultores da França, e tem a problemática com o Brasil, etc. e tal. Isso eu mais ou menos entendi. Eu queria saber qual é o papel da China nisso tudo, porque a China é quem mais quer soja, quem mais usa soja, e lá, apesar de eles terem um regime que é capitalista, mas, ao mesmo tempo, totalmente dirigido, eu gostaria de entender, porque do que eu conheço, por exemplo, em produção científica, na hora que a China entrou no mercado de publicações científicas, mudou o mundo. Quer dizer, uma mudança drástica a partir da entrada da China. E eu queria entender um pouco melhor, nesse negócio da soja, qual é o papel da China. Então, dentro da Round Table, é interessante que eles estão... tem o Grupo Solidariedade, que é um grupo... começou ligado à igreja, eu acredito, na Holanda, e tem redes em vários países, está atuando na China com um grupo de produtores para ver se conseguem fazer essa soja certificada, não? Mas, obviamente, que isso é uma gota, menos de uma gota, num oceano de produção transgênica. Mas a China, claro, tem um papel decisivo dentro do mercado. Nós estamos vendo que estes são nichos e que fundamentalmente visam os consumidores europeus. Os norte-americanos, os grupos norte-americanos, produtores norte-americanos, não estão envolvidos nisto. Há uma aceitação muito maior da soja transgênica, muito menos questionamentos reais e potenciais nos Estados Unidos, embora há significativas discussões sobre rotulagem. O grupo Whole Foods, antes de ser comprado de supermercados e comercialização de orgânicos, produção de orgânicos também, antes de ser comprado pela Amazon, eles criaram um logo de alimentos sem transgênicos, que não é compulsório nos Estados Unidos, era voluntário esse rótulo. E continua, tem várias empresas que siguen assumindo esse rótulo, empresas de alimentos, mas é um mundo mais ligado aos orgânicos, consumidores, produtores de orgânicos, que ao mercado comum. Os consumidores europeus são os mais temidos pelas empresas do setor alimentício, porque podem ser os que mais tendem ao boicote, não? E aí há este nicho que está surgindo. Então, nós podemos ver o seguinte, que há nicho de orgânicos, de produtos, não, alternativos aos transgênicos que se mantêm orgânicos, tem os convencionais, que acaba sendo um nicho neste momento, mas que usa grande quantidade de agrotóxicos, porque a defesa da soja convencional, por exemplo, é absurda, em certa forma, desde meu ponto de vista, porque também implica alto uso, não, de insumos químicos. E desmatamento, e também não é menos que isso. E temos um nicho como este aqui. É um nicho, não é uma grande tendência. Não vai ser a tendência dominante,
mas são nichos que a gente tem que dar atenção, porque muitas vezes, por exemplo, o nicho de orgânicos, a gente pensa, nicho de produção de alimentos orgânicos, é incorporado, quando a produção orgânica é incorporada pelas grandes redes de supermercados, o que acontece? Vira mainstream, em certa forma. Há uma incorporação, há uma necessidade de que o mainstream reconheça, os supermercados, que são os que mais comercializam orgânicos, reconheça que há um público preocupado com isso e passam a investir na produção de orgânicos também. Não vão a deixar os outros produtos convencionais, mas são nichos que são incorporados dentro do que seria grandes tendências, grandes órgãos distribuidores. Então, nós temos um mosaico aqui, um mosaico de diversas tendências. A China, obviamente, que vai continuar importando, produzindo soja transgênica cada vez mais, é um ator-chave no mercado, mas estas, como a senhora mencionou no início, que eu agradeço o seu comentário, eu tento ver, bom, há alternativas que não se encaixam dentro de uma perspectiva e dentro de outra. Não? E são atores poderosos que estão vendo isso. Então, dentro da lógica dos riscos da mudança climática, são alertas que estão fazendo eco em atores importantes do mercado global, não? Acho que tem mais uma pergunta ali. Meu nome é Ralu Hirato, eu sou economista. Eu queria, Júlia, fazer uma pergunta, né? Porque é assim, né? A primeira vez que eu tomei contato, né, com o seu trabalho, né, então a sua tese de doutorado na Unicamp, eu encontrei a sua tese lá na estação ecológica, né, de São Roque, lá do IAC, que tinha lá um estagiário lá na estação, né, ecológica. Ele tinha alguns exemplares da sua tese, né, e me deu de presente um exemplar, né. E eu acho que essa época foi, se não me engano, eu acho que foi em 99, né, mais ou menos, né, por aí, se não me falha a memória. E eu achei um trabalho assim muito interessante, né, assim, as ideias que você trazia, né, de riscos ambientais, né, a partir de uma pequena amostra, né, assim, daquela região, né, dos oleocultores, né, da região lá de Itajaí, né. Florianópolis. Florianópolis, né, exatamente, Cinturão Verde, né, e aquilo me chamou a atenção, né, no seguinte aspecto, né, porque eu tinha aprendido, né, assim, com os pesquisadores do próprio IAC, né, que me falaram, assim, que era o seguinte, né, é que quando eles perceberam, né, a entrada dessas grandes empresas, tipo Monsanto, Cargill, Syngenta, né, lá no IAC, eles falaram, olha, não vai sobrar mais nenhum pesquisador aqui, né, no instituto, né, porque as pesquisas só vão ser para esse grande mercado, para essas grandes empresas, né. E aí que surgiu, né, então, a ideia de se criar, né, um movimento de agricultura alternativa, né, porque, né, a realidade estava se mudando, né, nessa época, né. Aí então parece que o Roberto Rodrigues que liderou, né, esse movimento desses pesquisadores, então eles foram lá para Londres, né, e foram naquela escola, né, do Schumacher, Small is Beautiful, né. E criaram, então, esse movimento de agricultura alternativa, né, que depois, né, isso surgiu no movimento das cooperativas, né, tal, por uma defesa assim, um pouco nacional desses pesquisadores aqui do Brasil frente a esse grande comércio dessas grandes empresas, né. E aí eu achei interessante na sua fala, porque você coloca essa questão, né, que na época, né, acho que agora é muito mais assim emergente, né, essa questão da mudanças climáticas, né. Né, e como uma moeda de troca, né? E aí eu acho que a necessidade, né, que você explicou,
dessa roundtable, né, da soja, né, de se criar, vamos dizer assim, uma certificação, né, mas que, ao mesmo tempo, seja uma certificação, não sei se alternativa, entre aspas, né, mas, assim, vamos dizer, privada. O privado, que é eu acho que é o que você contrapôs aí com relação, então, às mudanças climáticas, o que eu achei que é o fundamental, né. E pensando, né, nessa questão, né, de se criar então uma soja certificada, né, assim como uma alternativa, né, a essa mudança climática, né, você apresentou, né, esse movimento que surge na Suíça, né, em 2006, né, que eu acho que você falou, né, do qual participaram então o grupo MAGE, né, a WWF, né, a cooperativa holandesa, né, de supermercados, né, e essas grandes organizações aí, né. Mas, ao mesmo tempo, né, eu vejo assim que, no caso dessa soja certificada, que eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco desde o início, né, de quando surgiu, né, essa questão na década de 60, então, de que era importante ter uma, assim, como é que se fala, uma matriz biológica, né, assim, da soja, então, e que ali que se criou, então, esse movimento de alguns agrônomos que aderiram, né, e depois o Alice Paulinelli, né, mais ou menos liderou esse grupo, né, e a soja, de uma certa forma, essa soja que foi introduzida no Brasil, né, do qual você falou que o Brasil é o maior produtor hoje, né, eu acho que ela começa a ser plantada em Ribeirão Preto, né, testada em Ribeirão Preto, né, e depois, uma vez testada, e então ela se difunde, né, para aquele triângulo, né, Campinas, né, acho que Araraquara, e aí, com a criação do IAPAR, né, que foi um instituto basicamente, né, quer dizer, na verdade, antes disso, né, foi justamente no IAC, né, naquele departamento de melhoramento genético, que o diretor era o José Gomes da Silva, né, que foi feito esse melhoramento genético, né, da soja, por projeto do Prodecera, né. Então, ela foi testada, então, acho que então, em Ribeirão Preto, e ela cresceu muito lá no IAPAR, porque no IAPAR ele pôde criar essa semente, né, para poder ser plantada, então, no Rio Grande do Sul, e a partir do Rio Grande do Sul, né, se difundir, então, para o oeste de Santa Catarina, Paraná, e hoje até nesses países latinos, né. Então, quer dizer, eu, assim, pensando nesse sentido, né, que tem uma parte também histórica nesse sentido, né. E aí a minha pergunta, então, que eu vou fazer, então, né, é o seguinte, né. Eu acho que mesmo que seja um movimento assim de nicho de mercado, né, de uma soja certificada, né, eu acho que a gente tem que atentar um pouco, afinal, né, qual é a cultura, né, que vai desenvolver, então, quer dizer, se a gente tem que levar em consideração que isso tem uma história, né, e tem que ter uma certa tradição também, e tem atores sociais que não só construíram no início, mas, né, que até hoje participam, né, desse movimento, então, da criação da soja certificada, né. Então, a pergunta é, qual é a cultura que você acha que é mais propícia, né, para essa soja que temos no Brasil, né? Porque eu, né, quando trabalhei um pouco esse negócio de certificação, a gente sempre teve como espelho a certificadora, no caso, é a biodinâmica, né? Que acho que você conhece mais, né? Que eu não sei se orgânica. É orgânica, né? Então, a gente sempre teve, olha, a japonesa é muito complicada lá, tal, né? A Jazz, tal, mas vamos nos espelhar, né? Pela biodinâmica, que é a certificadora alemã, que ela tem mais, assim, não sei se uma cultura ou assim algumas pré-condições, né? Que poderia nós aqui no Brasil, né? Fazer com que essa soja então tropical brasileira, né, pudesse então ser certificada e criar então assim esse nicho, né, do qual você apresentou aí, né. Eu não sei se você poderia responder nesse sentido.
Não sei se... mais cultural, social, vamos dizer assim. Cultural, sim. Comparando as duas certificações, você diz, é interessante o que você está colocando, porque agora a Roundtable se juntou com a CertID, que é também uma certificadora de terceira parte para orgânicos. E há fronteiras difusas entre as certificadoras, mas cada uma tem seus associados e contratam as auditorias, não? Para que façam o serviço de certificação. Obviamente que elas criam os estándares, mas não são as que fiscalizam, são outros órgãos que fiscalizam. No caso de IBD, aqui do Instituto Biodinâmico, particularmente de Botucatu, eu observei algo muito, muito interessante. Antes de ter esta Roundtable, os grandes grupos produtores de soja do Brasil se juntaram no que se chamava Abranche, que agora não me lembro, Associação Brasileira, não me lembro o que significa a sigla, mas esta Abranche era uma associação para não certificar, mas para garantir a qualidade da soja para exportação. Tá? Soja transgênica, em princípio. Eu fui numa reunião deles, esse grupo depois se desfez por esse conflito que eu mencionei entre os grandes produtores de soja aqui no Brasil. Se desfez e o Grupo Amachi colocou as fichas lá na Roundtable. Mas eu fui numa reunião desse grupo Abranche, aqui em São Paulo, e o IBD estava lá representado, o Instituto Biodinâmico. Então, nós vemos aqui, com essa presença do IBD, falei com o representante do IBD, eles estavam interessados em entrar num diálogo para negociações com o mercado internacional da soja orgânica. Tá? Era num momento que ainda a controvérsia sobre os transgênicos estava bastante significativa aqui no Brasil. Mas o IBD não estava com o grupo contra os transgênicos. O grupo contra os transgênicos, que juntava pessoal do MST, etc., vários outros, nesse grupo o IBD não tinha lugar. Por quê? Porque esse grupo estava a favor da agroecologia e considera ainda que orgânico é algo vendido para o capitalismo, digamos, aspas. Tá? Então, o IBD, certificando orgânico, não tinha um espaço significativo de diálogo, eu estou resumindo um pouco, não? Dentro dos grupos defensores da agroecologia, que é um corte aqui no Brasil importante. Por exemplo, os grupos de agroecologia são contra os orgânicos, porque os orgânicos se vendem no mercado ou negociam os produtores orgânicos com os supermercados. Isso é mal visto. Você tem que estar vendendo na feira, ou tem que estar vivendo de qualquer coisa, mas não pode ter interesse de mercado. Então, o IBD, em lugar de estar junto, o Instituto Biodinâmico, em lugar de estar junto aos grupos de agroecologia, estava lá na branche, negociando, porque não tinha espaço de negociação. Para que vocês vejam que quando a gente coloca a lente de aumento num determinado tema,
as multiplicações de frações, não? De rachas e de alianças, é enorme. Não? A gente olhando de fora parece, estes são contra, estes são a favor. Meu Deus, se odeiam dentro de fora, ódios. Então, você veja que daí que a Roundtable agora entrou já em negociações com outra certificadora que se chama Proterra, que está ligada ao CERT-ID, que fazem de orgânicos também. E, então, os que defendem a agroecologia e são contra o mercado ficam fora, mas os que estão entendendo que o produtor quer sua sobrevivência, e mais que sua sobrevivência, quer viver com dignidade, não é? Não quer ficar se sacrificando por uma causa, que nem se sabe muito bem qual é. Então, aí você tem diferentes tipos de alianças que são muito interessantes de ver. Não sei se respondi muito a sua pergunta, mas fico muito feliz de ver que alguém leu minha tese em 99. Obrigada. Mais alguma pergunta? Tem umas duas aqui. E aí a gente termina com essas duas. Olá, obrigado pela apresentação inicialmente. Meu nome é Lion, eu sou doutorando no Instituto de Física e Ensino de Ciências. E eu tenho algumas dúvidas sobre esse mercado de soja certificado. Bom, eu queria saber de onde vem principalmente essa demanda pela soja certificada, porque você falou inicialmente que a maioria dessa soja produzida é feita para ser ração animal. E eu, no meu mestrado, eu estudei também produção agrícola sustentável, eu estudei sobre o café especificamente, e no café, esse movimento de maior demanda por uma certificação, por uma rotulagem verde, é o principal motor que está fazendo essa produção ficar cada vez mais esses produtores buscarem ter esse tipo de certificado. E também como que funciona nesse mercado de soja, nessa produção de soja, como fica o pequeno produtor perante a esse aumento de procura pela produção sustentável, porque no mercado de café o que a gente observou é que muitas vezes o pequeno produtor não tinha tecnologia, não tinha os recursos, não tinha conhecimento para entrar naquele mercado, o que fazia muitas vezes, dependendo do mercado, do país, da região que aquilo estava sendo aplicado, o produtor ser excluído dessa cadeia de produção e fazendo que o mercado ficasse cada vez mais concentrado na mão de grandes agricultores. E também uma última dúvida relacionada a essa certificação por terceiros. Quem são exatamente esses terceiros envolvidos nesse mercado de soja? Quem está compondo essa organização? Porque no mercado de café, quando a gente ia olhar esses terceiros, que também tinha bastante certificação, dessa certificação, normalmente eram organizações que eram chamadas de multi-stakeholders, ou seja, tinham vários agentes do mercado, tinha varejista, tinha representante de cooperativa, tinha representante de produtor, tinha muitas vezes representantes da comunidade local onde o café era produzido. Só que o que dava para perceber ali é que mesmo dentro da organização, tem uma questão de desequilíbrio de força oficial, como existe numa cadeia de suprimento, a gente percebia que o varejista, que é o principal ator aí dessa cadeia, ele acabava influenciando mais, ditando os rumos de onde isso daí estava seguindo. Então, eu queria saber, no mercado de soja, como que funciona nesse sentido. Então, em relação à primeira pergunta, obviamente que toda certificação implica um custo, não? Por isso, até no mercado de orgânicos está a certificação participativa, que é menos custosa, etc. Toda certificação implica problemas, porque, bom,
primeiro sobre o custo. O custo é o que justamente a Associação dos Grandes Produtores de Soja questiona, embora eles tenham totais condições de arcar com esse custo, e porque há também um preço mínimo, mas um preço a mais que se paga pelo que é certificado. Então, o produtor sempre, qualquer produto certificado ganha algo mais. Há um retorno. No caso da soja, os pequenos produtores não estão dentro da Roundtable. Tinha entrado a FETRA Sul, mas acabou saindo. Então, a exclusão do mercado sempre existe, se discutia. Bom, a soja transgênica está excluindo pequenos produtores do mercado. Aqui no Brasil não é o que está acontecendo, porque os pequenos produtores entraram, que é o que ela estava relatando. O teu pai, que entrou na soja. Os pequenos também entraram. Na Argentina também os pequenos entraram. Então, que o terceiro produtor... Sim. Lógico. Aí eles têm que focar em associações para ganhar força e para conseguir se manter, assim, sabe? Senão fica difícil, sabe? Mas Tá no mercado. hoje, áreas que eram de outra produção, hoje tudo soja. Sim, entrou assim, uma coisa, não é gratuitamente que o Brasil é o primeiro produtor do mundo. Então, este tipo de certificação implica um custo, implica assistência técnica especializada. Os pequenos produtores não enfrentam o problema de trabalho escravo, tanto desmatamento, não há esses grandes problemas que este tipo de certificação está sendo direcionada, que acontecem nas grandes produções. A soja, o que se via não era o grande, ultimamente não era a grande causa, a expansão da fronteira da soja não era a grande causa do desmatamento amazônico, porque até tinha moratória da soja de evitar desmatar em áreas que não fossem legais, não? Então, há todo um pacto que se fez de limpar a imagem da soja, da produção de soja. Os produtores pequenos, então, estão fora. Tá? Quem compra isto são grandes produtores, europeus, fundamentalmente. Então, os supermercados que estão comprando é porque eles têm produção animal e de derivados animais, de lácteos e o que for. Digamos, as grandes cadeias de supermercado hoje, como falei antes, não estão exclusivamente na distribuição, estão investindo significativamente faz alguns anos, décadas, no setor produtivo. Então, eles têm suas próprias marcas, muitas vezes mais baratas, e há um investimento no sentido de ter uma imagem como empresa que compra, digamos, insumos para os animais, rações, etc., que são responsáveis. Não necessariamente orgânica, mas que são responsáveis. Aqui, vários supermercados, aqui no Brasil, por exemplo, as grandes redes de supermercados internacionais têm uma presença, sobretudo, aqui, no centro. No sul, não. São redes, no sul, no nordeste, são redes regionais, que são muito fortes. Tá? E essas redes regionais também estão assumindo, por exemplo, em Santa Catarina surgiu uma rede que se chama Angeloni, está no Paraná também, conheces? Angeloni não, mas Paraná tem Condor, tem o Fábio, que é muito forte. Então, são todas redes, o Walmart tentou entrar, não conseguiu, não tem Pão de Açúcar, não tem Carrefour, não? É outro mundo em termos de panorama de supermercados. E o interessante é que este Angeloni, uma grande rede, cresce cada vez mais, eles estão investindo em produção, não orgânica necessariamente, de
hortaliças, vegetais, etc., mas responsável. Então, eu tenho trabalhado no meu artigo também o que significa responsável. Não é uma categoria um pouco escorregadia, não? Assim também como sustentável. Mas, então, não é orgânico. Então, vão para o responsável. Então, há uma preocupação da imagem que eles passam para o consumidor. Tá? Cada vez mais você encontra em redes de supermercados as gôndolas dedicadas aos alimentos saudáveis. Aí entra desde orgânico, baixa lactose, sem lactose, sem glúten, sem não sei o que, sem açúcar, tudo está lá. Então, há toda uma preocupação dos supermercados de orientar-se às tendências, não de criar exclusivamente, mas de seguir o que percebem que podem ser tendências futuras de parte dos consumidores. Na Europa isso é muito forte. Então, os supermercados estão aí. Os produtores animais que vendem para essa rede de supermercados também estão preocupados e procuram esse tipo de soja. Então, nós temos uma, frente a reações potenciais negativas, há atitudes proativas de parte do mercado. Em lugar de sair correndo atrás do prejuízo, como foi quando aconteceu, digamos, se legalizou, se autorizou a produção transgênica 95, 94, etc., e que tiveram que retirar, a União Europeia teve que retirar produtos do mercado, agora estão tomando medidas proativas. Então, é um pouco nesse sentido, mas os pequenos produtores estão fora. Não sei se respondi, você perguntou várias coisas, eu acho bem interessante o caso do café, não? Porque o café também tem certificado de qualidade, cada vez mais, não? E o mercado do café cada vez mais sofisticado aqui no Brasil, não? Então você deixou o café e passou para a física. Mas continua tomando muito café, imagina. Temos a última pergunta aqui. Não, professor, é só agradecer e dizer que parece que eu não estava assistindo uma apresentação sobre soja, e sim sobre têxtil, que a minha área é exatamente a mesma coisa. Puxa, então, nós temos o algodão orgânico, nós temos o algodão, os BCI da vida, Best Cotton Initiative, etc., uma série de certificações. Com uma pequena diferença, é óbvio que a gente tem um B2C, né, que é o negócio para o consumidor final. Então, o grande ponto aqui são disruptores neuronais, etc., que vai nos tingimentos, que hoje tem uma grande preocupação em termos de saúde. O que talvez, quando você está no meio do caminho, é meio nebuloso. Mas no texto a pressão é exatamente a mesma, e aquilo que a senhora colocou é ipsis literis o que está acontecendo no texto, talvez com mais intensidade, em função de estar mais na ponta. Então, fast fashion, trabalhar os bolsões de pobreza, etc., etc., é a mesma história. Então, só queria deixar o registro. Muito interessante, porque seria... Qual é a sua área? Têxtil. Mas têxtil desde que perspectiva econômica? Sustentabilidade. Inovação com sustentabilidade. Sua área é econômica? Sim. Economia. Têxtil e economia. Tá. Sou formado nas duas áreas. É muito interessante, porque tudo é sustentável hoje na moda fashion. E a carbonização que está aqui, que é um pouco da saída dos investimentos, que eles chamam investimentos carbonizados, na realidade tem uma explicação muito simples, tudo é dinheiro. Por que tem que sair disso? Porque você tem uma fonte finita de produção de polímeros, que é o óleo. Então, para onde você vai? Para os biopolímeros. Os biopolímeros têm muito a ver com a palestra que a gente assistiu de manhã, sobre as responsabilidades, porque você não sabe o que vai acontecer com as misturas. Então, hoje, já se faz fibra a partir de soja, já se faz fibra a partir de milho, já se faz fibra a partir de celulose. Só que a quantidade que você consegue colocar no mercado é muito baixa em função dos custos. Mas o petróleo e o óleo, de uma maneira geral, ao longo do tempo, a tendência é você ter custos mais elevados. Para quem é acadêmico e gosta, vamos dizer, é uma lógica da entropia, tá certo? Você tem lá uma quantidade de energia que você transforma e depois não tem mais. Tá? E o que você está gerando? Só que no texto está entrando uma coisa extremamente interessante. Essa coisa do aquecimento global e dos gases de efeito estufa, não se está se acreditando mais nessa história. Que isso foi uma tremenda história que se colocou para a gente, em termos de colocar o catastrofismo disso para fazer determinadas mudanças interessadas a grandes grupos. Não que a poluição não esteja acontecendo em termos globais, mas o que está se fazendo hoje é tentar fazer uma produção mais limpa,
E tem um quarto P que entrou, né? Então, você olhar para as pessoas, para o planeta, com um propósito para depois ter a prosperidade. E não fazer o inverso, como era feito antigamente. Se você não fizer isso, você não vai ter prosperidade no seu negócio. Então, todo esse movimento de certificação tem muito mais a ver com a perenidade do negócio, porque senão você vai perder. E por que aconteceu isso? Na nossa ótica, que é muito parecida com a que a senhora está colocando. É que, se você não fizer... primeiro, o fast fashion começou a partir dos anos 2000. Em 2004 veio o Facebook. Em 2008, todo mundo estava com uma maquininha dessa na mão, e se conversando, e está dizendo o seguinte, escuta, eu não quero colocar isso para dentro do meu corpo. Eu não quero comer isso. Eu não quero comer esse transgênico, eu não quero comer isso aqui que não é orgânico, coisa do gênero, que são esses pequenos grupos que a senhora falou, que, aliás, existem. E é isso que está acontecendo no texto também, e é muito engraçado, né? Eu fiquei olhando assim, eu falei, parece que eu estou assistindo uma palestra texto. Que interessante. Muito bom saber. Então tá bom, vamos então agradecer a professora Júlia, a vocês também. E a nossa próxima jornada é 12 de novembro, né, se eu não me engano. Não lembro. Áurea, acho que é você que é uma das palestrantes, acho que é 12, né? 12 ou 15? 12, né? 12 de novembro é o nosso próximo encontro. Tá bom? Então, muito obrigado. Bom final de tarde a todos.